Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à série de conselhos e meditações nesse pequeno livretinho de Richard Baxter, Conselho aos Pais para Pastorear Seus Filhos. Eu sou o pastor José Meninel, do Ministério Eu e Minha Casa, e é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Nós estamos tratando sobre o terceiro conselho que Richard Baxter nos dá, mostrando-nos o dever que nós temos para com os nossos filhos. E nesse terceiro conselho nós já tratamos de 3 vídeos. No primeiro vídeo nós falamos sobre a responsabilidade que nós temos em treinar os nossos filhos na obediência. No segundo vídeo eu falei sobre a dificuldade que nós temos como pais em treinar nossos filhos na obediência. E no terceiro vídeo eu falei sobre a responsabilidade que nós temos para não educar nossos filhos ou não treiná-los na desobediência. Esse é um grande problema que todos nós enfrentamos, em não trabalhar contrariamente àquilo que Deus nos diz, em treiná-los na desobediência. Esse é um grande problema. E agora nós vamos entrar no quarto e último vídeo desse terceiro conselho. Eu queria ler para vocês o seguinte: diga-lhes muitas vezes, de forma bem natural e amorosa, como a obediência é excelente, como agrada a Deus. Informe-os da necessidade que têm de ser guiados, de como são incapazes de governar a própria vida e de como é perigoso as crianças serem voluntariosas, terem suas vontades satisfeitas. Fale sempre com desgosto sobre vontade própria e teimosia. E se houver outras crianças por perto, conte-lhes o que acontece com crianças teimosas. Então, esse é o finalzinho, a conclusão do terceiro conselho que o Richard Baxter nos dá a nós pais nos deveres que nós temos para com os nossos filhos. Então nós devemos sim conversar com os nossos filhos, devemos nos comunicar com eles, mostrar sempre por meio da palavra, mostrar sempre por meio das circunstâncias que nós os amamos e o nosso desejo é preservá-los da desobediência. Nós devemos mostrar aos nossos filhos como a obediência e a sujeição são coisas excelentes. A obediência é algo maravilhoso diante daquilo que Deus nos concede como cristãos, como servos do Senhor. A obediência é algo fundamental para a vida cristã. Sem a obediência não existe sujeição. E nós vamos ver isso na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Em que característica, com que disposição ele veio a esse mundo. Se nós pegarmos a palavra do Senhor, aqui em João 4,34, olha o que diz. Disse-lhes Jesus: a minha vontade consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a vontade de Jesus? A vontade do Pai. Essa é a questão. Qual a vontade de Jesus? A mesma vontade do Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O desejo de Cristo, o anseio dele. Quando ele fala de comida, ele fala de algo pelo qual ele anseia, algo pelo qual ele se alimenta. Então ele se alimenta da vontade do Pai. Ele anseia pela vontade do Pai. E ele quer realizar essa vontade em obras. Também é falado aqui em João, no capítulo 6, verso 38, um pouquinho mais à frente. 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então é interessante, meus queridos, nós lembrarmos, inclusive, que nós, pais, devemos ser diariamente moldados e transformados à imagem de Cristo. Nós, pais, devemos estar diariamente dispostos a essa sujeição, a essa submissão que esteve o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos dizer que a nossa comida consiste em fazer a vontade do Pai, que o nosso desejo é fazer a vontade do Pai. Desculpa. Então, nosso anseio deve ser esse, nosso desejo deve ser esse. É por isso que o Richard Baxter diz para que nós conversemos com os nossos filhos, mostremos a eles
que eles não são capazes de governar suas próprias vidas, que Deus colocou-os na nossa família para que nós os guiemos, para que nós os conduzamos rumo a Cristo, pregando o evangelho a eles, dizendo o quão importante é que eles se submetam, quão importante é que eles obedeçam a nós como pais, porque eles se submetendo a nós e obedecendo a nós, eles estão submetendo a Deus e obedecendo ao Senhor Deus. Devemos mostrar para eles quão perigoso é que uma criança esteja entregue a si mesma, às suas próprias vontades. Quão perigoso é que uma criança seja voluntariosa, entregue à satisfação própria. Uma criança assim não tem domínio de si. Uma criança assim é rebelde, é teimosa, é obstinada. Devemos mostrar quanto isso é perigoso a eles. Devemos mostrar para eles quão terrivelmente é eles serem teimosos, obstinados, rebeldes, porque desse modo eles estão se rebelando contra Deus. E nessa rebeldia é que consiste, que está a ira de Deus sobre todo o pecador. O que Deus exige de nós, o que é? Que nós reconheçamos quem nós somos, que nós reconheçamos a nossa miséria, que nós reconheçamos a nossa pecaminosidade e nos quebrantemos, nos humilhemos diante de Deus. Olha o que fala em Isaías, no capítulo 57, no verso 15. Vai falar o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha só, está se referindo a Deus. O Senhor nosso Deus, ele é o alto, ele é o sublime, é ele que habita toda a eternidade. É ele que tem o nome de santo, e não só santo, mas 3 vezes santo. Ele diz: eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É isso que devemos mostrar para nossos filhos. Eles não podem ser rebeldes, não podem achar que eles são sábios aos seus próprios olhos, não podem ser teimosos, não podem ser obstinados. Eles têm que ser quebrados, quebrantados, contritos, humilhados diante da presença da nossa presença diante de Deus. Eles têm que ser quebrantados, a vontade deles tem que ser quebrantada. É assim que o Senhor trabalha, ele quebranta-nos, levando-nos por meio de Cristo a reconhecer nossos pecados e a implorar o seu perdão para que sejamos salvos. Então, meus queridos, levem seus filhos a isso. Levem seus filhos ao quebrantamento. Não permita que eles estejam entregues a si mesmos. Quebrantem a vontade deles e mostrem que a vontade sua, como Pai, é para o bem deles, debaixo da sujeição do nosso Deus, para a honra e glória no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês e vos ajude.